Sabe, quando a gente pensa no comecinho do cristianismo, a gente tem uma imagem, ah, meio de filme, né? Sim, é aquela linha reta, organizada. Exato. Uma linha reta, bonitinha, que sai dos apóstolos e chega até hoje. Só que a verdade, né, é que o cenário era mais, sei lá, uma panela de pressão, um caldeirão de ideias fervendo. Com certeza. Vários grupos competindo para definir o que era ser cristão de verdade. E no meio dessa confusão toda apareceu um dos sistemas mais assim complexos e fascinantes de todos, o valentinianismo. Isso. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que foi esse movimento com base num artigo que destrincha a história, as crenças e o legado deles. E o nosso objetivo aqui, eu acho, é ir além daquela caricatura de heresia, sabe? É tentar entender a lógica por trás. Por que isso fazia sentido para tanta gente no século II? Boa. E uma coisa que a gente precisa sacar logo de cara é que o valentinianismo não era uma outra igreja com prédio e hierarquia. Eram mais como escolas de pensamento, círculos de estudo, assim, para uma elite intelectual. Uma galera que achava o cristianismo comum, simples demais. Exatamente, eles buscavam uma interpretação mais profunda, sabe? Mais esotérica, quase filosófica dos ensinamentos de Cristo. E tudo isso começa com uma figura central, um nome, Valentino. Quem era esse cara? Era algum eremita maluco do deserto? Então, pelo contrário, e esse é o primeiro ponto que, assim, quebra totalmente nossas expectativas. Valentino não era uma figura qualquer marginal. Ah, não. Não, ele era um teólogo de primeira linha, provavelmente do Egito, mas que fez a fama dele em Roma, o centro do mundo, ali por volta de 130, 160 depois de Cristo. Em Roma? Ele era tão respeitado que chegou a ser cotado para virar bispo de Roma, o que hoje seria o Papa. Peraí, como assim? O maior herege de todos quase virou papa. Isso já muda a história toda. Exatamente. E a jogada de mestre dele, a base que dava legitimidade para o sistema todo, era genial. Ele não dizia, eu inventei isso aqui. Certo. Ele afirmava ter recebido ensinamentos secretos, uma tradição oral que vinha direto do apóstolo Paulo, passada por um discípulo chamado Teodas. Ah, então ele estava basicamente dizendo, a versão de vocês, da igreja, é a versão pública para massa. Eu tenho a versão premium. É isso. Eu tenho o conhecimento secreto que Paulo só confiou aos mais preparados. Isso dava uma aura de legitimidade apostólica que era muito poderosa. Uma baita jogada de marketing espiritual. E funcionou. Quem era o público dele? Funcionou, e muito bem. O movimento explodiu nos grandes centros urbanos, Roma, Alexandria, Antioquia. E o artigo aponta que o público era elite. A elite? Pessoas educadas e intelectualizadas que já tinham uma bagagem de filosofia grega, principalmente platonismo, e que viam ali um cristianismo que conversava com a razão, sabe, com o mistério. E o que os diferenciava era a ideia de salvação, né? Totalmente. Para o cristão comum, a salvação vinha pela fé em Cristo e por boas obras. Para os valentinianos, isso era secundário. A salvação vinha pela gnose. Gnose. A gente ouve muito essa palavra, mas o que ela significa na prática? É só conhecimento? Não, não é um conhecimento de livro, e essa é a palavra-chave. Gnose é um conhecimento espiritual intuitivo. É uma revelação, um estalo. Um clique. E isso, um clique interno. Pensa assim, não é aprender que o fogo queima lendo um manual. É sentir o calor. A gnose era o despertar para sua verdadeira identidade divina, uma centelha de luz que estava presa num corpo. É como acordar dentro da Matrix e perceber que a realidade que você conhecia era uma ilusão. Perfeito. A analogia é essa, é um despertar, muito mais do que um aprender. Entendi. E essa ideia foi
foi sendo desenvolvida por outros depois de Valentino, certo? Sim, e de uma forma muito sofisticada. Discípulos como Ptolomeu e Heraclon pegaram as ideias dele e transformaram em sistemas teológicos super robustos. O artigo dá exemplos, né? Dá 2 exemplos ótimos. Ptolomeu, por exemplo, ele organizou a cosmologia, o mapa do universo deles, de forma super detalhada. Já Heraclon fez algo incrível. Ele escreveu um dos primeiros comentários inteiros sobre o Evangelho de João. Uau! Ou seja, ele não estava inventando textos, ele pegou um dos evangelhos mais importantes da corrente que virou ortodoxa e disse, olha, vocês estão lendo isso literalmente, deixem eu mostrar o significado secreto por trás de cada palavra. Eles se viam como os verdadeiros intérpretes, então. Com certeza. Ok, se a salvação deles era esse despertar, qual era a realidade da qual eles precisavam acordar? Como eles viam o universo? Porque essa parte parece que é o centro de tudo. E é aqui que a coisa fica realmente diferente de tudo que a gente conhece. No centro da crença deles estava o pleroma. Pleroma. Que significa plenitude em grego. Imagina um reino de pura luz, perfeição absoluta, totalmente espiritual. Esse é o mundo do Deus verdadeiro, o Pai inefável. Ok. E esse reino é habitado por seres divinos chamados éons, que são como emanações, aspectos do Pai. O artigo até cita uns nomes bem poéticos. Sofia, que é a sabedoria, Aletheia, a verdade, Logos, a palavra. Até aí tudo bem. Um paraíso espiritual, seres de luz. Parece familiar. Onde é que a história desanda? A história desanda com a sabedoria, com a Sofia. Ah... Num ato de amor, mas também de imprudência, ela teve uma paixão, um desejo de compreender o pai diretamente, por conta própria. Algo que era impossível. Certo. Esse desejo quebrou a harmonia do pleroma, foi uma falha cósmica, um erro no paraíso, e o resultado dessa paixão desordenada de Sofia foi a criação de uma entidade inferior, meio disforme, o Demiurgo. Demiurgo, esse é o criador do nosso mundo, né? O que a gente conhece. Exatamente. O Demiurgo, nascido dessa falha, ele é ignorante, ele não conhece o pleroma perfeito de onde a mãe dele, Sofia, caiu. Então, na sua ignorância, ele acha que é o único Deus e decide criar o mundo material. Pensa nele como um engenheiro genial que nunca viu a planta original completa do prédio. Entendi. Ele faz o melhor que pode com o que tem, mas o resultado é uma cópia falha, imperfeita do mundo perfeito que ele nem sabe que existe, o nosso universo. Que ideia pessimista da criação. Então, o Deus do Antigo Testamento, Jeová, que fala não haverá outros deuses diante de mim, para os valentinianos, não era o Deus Supremo. Era esse engenheiro ignorante. Exatamente essa era a leitura deles. Mas o artigo traz uma nuance importante. Qual? Diferente de outros gnósticos que viam o Demiurgo como um tirano maligno, os valentinianos eram mais sutis. Para eles, o Demiurgo era limitado, mas não necessariamente malévolo. Ah, entendi. Ele era um deus menor, orgulhoso, ignorante, mas não era a fonte do mal. Ele era só o administrador desse mundo falho. Ok. E como nós, seres humanos, nos encaixamos nesse drama cósmico todo? A nossa composição reflete essa cosmologia. Para eles, um ser humano é uma mistura de 3 coisas. Primeiro, o corpo material, o Ílier, que veio do Demiurgo e é basicamente pó. Certo. Segundo, a alma psíquica, a psique, que também vem do Demiurgo e é a sede da mente, das emoções. Mas alguns humanos, e só alguns, carregam um terceiro elemento. O pneuma? O pneuma, o espírito. Essa é a centelha divina, um fragmento da própria Sofia que ficou preso aqui na matéria quando ela caiu. Ah, então é daí que vem aquela divisão da humanidade que o artigo menciona. Exato. Com base nisso, eles dividiam a humanidade em 3 categorias, quase como se fossem espécies diferentes. Certo. Primeiro, os ílicos, os puramente materiais. Eles só têm corpo e uma alma rudimentar. Estão presos à matéria, vivem para os instintos e, quando morrem, simplesmente deixam de existir. Fim.
Nossa, que cruel. E a segunda categoria? Os psíquicos. Eles têm corpo e uma alma racional desenvolvida. São capazes de crer, de ter moralidade. Na visão deles, esses eram os cristãos comuns, os da Igreja Ortodoxa. Ah, entendi. O artigo diz que eles têm potencial para a salvação, mas dependem da fé e das obras. Eles podem ser salvos, mas vão para um paraíso intermediário, sabe? Governado pelo demiurgo, não pro pleroma. E por último, a elite, os Pneumáticos. espirituais. Eles são os únicos que nascem com a centelha divina, o pneuma. Por fora, parecem iguais, mas por dentro carregam um pedaço do divino. A salvação para eles é inevitável. Inevitável. Sim. Não depende de fé ou de obras. Depende de despertar essa centelha, através da gnose. E quem traz essa gnose? Cristo. Claro. Eles viam Jesus não como filho do demiurgo, mas como um emissário direto do pleroma, que veio ao mundo com uma missão de resgate: acordar as centelhas adormecidas dos seus irmãos. Peraí, isso é terrivelmente elitista. Quer dizer que ou a pessoa nasce com o hardware espiritual certo, ou já era, não tem o que fazer. Isso cria um sistema de castas espiritual. Essa é a crítica central que os oponentes faziam, e com razão. Criava, assim, um ambiente elitista. Como eles sabiam quem era quem? Na prática, a identificação de quem era pneumático provavelmente se dava pela capacidade da pessoa de aceitar esses ensinamentos. Se você entendia, se a doutrina ressoava em você, era um sinal de que você tinha centelha. Ah, era um sistema que se autovalidava. Telha da prisão do corpo e da alma e retornar ao pleroma. Certo, a teoria é fascinante. Mas como era o dia a dia de um valentiniano? Eles se escondiam ou frequentavam a mesma igreja que os outros? Frequentavam a mesma igreja. E é isso que os tornavam tão perigosos aos olhos dos bispos. Ah, eles estavam infiltrados, digamos assim. Exato. Estavam lá, participando dos rituais do batismo, da Eucaristia. A diferença é que, para eles, esses rituais públicos eram só o nível superficial. Eles tinham uma interpretação esotérica para tudo. Tipo o quê? O batismo com água, por exemplo, era para os psíquicos. Os pneumáticos passavam por um batismo espiritual, um ritual de iluminação. Um texto que acharam em Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe, fala sobre isso. E tinha coisa ainda mais secreta, né? O artigo fala de uma tal câmara nupcial. O que era isso? Esse era o ápice da jornada, o ninfon. Não era um casamento literal, mas um sacramento simbólico que representava a união mística final. Como assim? A ideia era que a sua centelha divina aqui na Terra se unisse com o seu anjo correspondente que ficou lá no pleroma. Era como encontrar sua alma gêmea cósmica. Uau! Aquele sentimento de se tornar completo, sabe? De reunir sua parte humana com sua contraparte divina. Era o ritual que selava o retorno ao lar. E, claro, era ultra secreto. Ok, então a prática religiosa era cheia de segredos. E a moralidade? Com essa ideia de que os pneumáticos já estão salvos, a coisa não podia desandar. Podia. E, segundo os críticos, desandou. O artigo aponta uma divisão clara aí. Por um lado, alguns grupos valentinianos eram extremamente ascéticos. Rígidos. Muito. Viam o corpo como uma prisão. Então, rejeitavam casamento, prazeres, tudo para enfraquecer a matéria e fortalecer o espírito. Uma lógica bem rigorosa. E o outro lado? O outro lado foi para o extremo oposto, o que foi chamado de libertinismo. Ah, O argumento era o seguinte: se eu sou um pneumático, minha essência é divina. E essa centelha é pura, ela não pode ser manchada. O ouro não se contamina ao passar pela lama, certo? Portanto, o que eu faço com o meu corpo material, essa casca temporária e sem valor, é irrelevante. Eu estaria acima da moralidade comum. Nossa, isso é muito conveniente. É desculpa perfeita para fazer o que quiser, né? Meu espírito é puro, então não importa o que meu corpo faz.
Imagino que os inimigos deles adoraram isso. Foi um prato cheio. Líderes da igreja como Irineu de Lyon usaram essas acusações como a principal arma para desacreditar o movimento. Mas o artigo faz uma ressalva muito importante. Que é? É bem possível que essas acusações tenham sido exageradas para deslegitimar o movimento. Era uma tática comum na época. É o clássico lembrete de que a história, muitas vezes, é escrita pelos vencedores. Faz sentido. O que nos leva à pergunta final, então. Se eles eram tão sofisticados, tão influentes, por que desapareceram? O que deu errado? A oposição se tornou organizada e implacável. Irineu de Lyon escreveu uma obra gigantesca contra as heresias e boa parte dela é uma campanha de demolição, ponto por ponto, contra os valentinianos. Uma guerra de ideias. E de poder institucional. Ao mesmo tempo, a corrente proto-ortodoxa estava construindo uma estrutura. Estavam definindo um cânone fechado de escrituras, o que deixava de fora textos que os gnósticos usavam, solidificando uma hierarquia de bispos com a autoridade. E teve o Concílio de Nicéia, né? Exato. Nicéia, em 325, foi o ponto de virada. Ali, o cristianismo se aliou ao Império Romano. A ortodoxia se tornou lei. Ter uma crença diferente não era mais só um erro teológico, era um crime contra o Estado. E aí a supressão foi sistemática. Exato. Em poucas gerações, o valentinianismo foi varrido da história. Sobreviveu só nas caricaturas dos inimigos. Mas aí a história tem uma reviravolta de cinema. Por 1.500 anos, só se conhecia a versão dos vencedores. Até que... Biblioteca perdida. Dezenas de textos gnósticos antigos, incluindo alguns dos próprios valentinianos, como o Evangelho da Verdade. Nossa! Foi como encontrar o diário secreto do seu inimigo. Pela primeira vez em 1 milênio e meio, pudemos ouvir a voz deles, sem o filtro hostil dos detratores. Uau! E o que essa descoberta mudou, no fim das contas? Mudou tudo. Os textos mostraram que eles não eram os depravados que Irineu descreveu. O valentinianismo era um sistema teológico sofisticado, uma tentativa séria de fundir a revelação cristã com a melhor filosofia da época. Certo. Nag Hammadi provou que a diversidade do cristianismo primitivo era a regra, não a exceção. A ortodoxia não nasceu pronta, ela foi o resultado de uma batalha longa e, por vezes, brutal, contra outras formas de ser cristão. Eles perderam, mas a existência deles nos força a repensar tudo. Exatamente. Então, no fim das contas, as ideias centrais eram uma versão secreta da fé, só para uma elite, um mundo criado por um acidente cósmico e o mais polêmico, que algumas pessoas nascem salvas e outras não. Isso realmente vira tudo de cabeça para baixo. Exatamente. O valentinianismo desafia aquela narrativa confortável de uma fé única desde o início. Ele nos mostra um cristianismo que era intelectualmente inquieto, plural, que dialogava com a filosofia grega. Ele revela que a história do cristianismo não foi uma procissão pacífica, foi uma competição acirrada de ideias. Para fechar, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta que vai direto no coração desse sistema. A gente viu que a crença valentiniana dividia as pessoas em categorias espirituais quase biológicas. Se a salvação não dependesse da fé, da bondade ou das ações, mas de uma centelha divina que a pessoa tem ou não, desde o nascimento, como isso mudaria radicalmente as nossas noções de justiça, moralidade e propósito? O que significaria para o mundo se a nossa capacidade de transcender fosse pré-determinada antes mesmo de nascermos?